Oração intercessória, capítulo 13. Ações que falam e palavras que agem. Uma reunião de oração das mais impressionantes. Em 1988, um querido amigo, Michael Massa, me convidou para ir à Inglaterra ensinar por uma semana. Dois amigos nossos, intercessores da Inglaterra, Derek Brent e Lou Sunderland, haviam nos convidado para ministrar a um grupo de cerca de 40 pessoas que representavam as Ilhas Britânicas, Escócia, Inglaterra, Irlanda e País de Gales. Eu não me dei conta de várias coisas que aconteceram naquela semana. Primeiro, não havia levado em consideração o total de anos de intercessão ali representados pelo grupo. Só Lou intercedia pela Inglaterra há cerca de 30 anos. Esse detalhe significava simplesmente que algo poderia acontecer. Em segundo lugar, eu não sabia que o Espírito Santo apareceria com tamanha intensidade na última noite, de modo tal que eu não conseguiria terminar a minha mensagem. Quando pausei e disse, a presença de Deus é muito forte, eu simplesmente não consigo continuar. Um espírito de arrependimento e intercessão pela Inglaterra caiu sobre todos naquela última noite. Não resta dúvida de que aquela foi uma das experiências mais impressionantes que tive na vida. Vimos ações e declarações proféticas incríveis, termos que explicarei em breve. Falamos Ezequiel 37, versículos 1 a 10, sobre a terra da mesma maneira que o próprio Ezequiel profetizou aos ossos secos de Israel e ao Espírito de Deus. Sentamo-nos em silêncio por mais de 1 hora, sem nos movermos nem falarmos palavra, em profundo arrependimento e temor do Senhor. Os homens entre nós andaram por onde estávamos, em intercessão profética e de arrependimento, parando na brecha pelos homens da terra. Foi uma noite verdadeiramente impressionante. Em terceiro lugar, eu não estava ciente na ocasião de que Deus estava me chamando e me dando autoridade espiritual sobre a nação da Inglaterra. Eu havia recebido palavras e passagens bíblicas proféticas de diferentes indivíduos falando do chamado para as nações. E certamente sentia que isso era verdade, mas não estava ciente do meu chamado particular para a Inglaterra, nem da autoridade divina que o acompanha. Havia recebido Jeremias 1, versículo 10, em mais de uma ocasião. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu, porém, não tinha certeza se queria tal chamado, e devo admitir que não abracei totalmente. O chamado para a Inglaterra de um profeta relutante. Em maio de 1994, esse mesmo grupo me convidou para voltar à Inglaterra, juntamente com um grupo de adoração dos Estados Unidos, guiado por um grande amigo e associado, David Morris. Está na hora de darmos prosseguimento à nossa última reunião, unindo o Espírito e a Palavra pela adoração profética, seguida por você, Dutch, dando uma mensagem profética sobre a nação. Me disseram, vamos alugar uma das antigas catedrais na Inglaterra e fazermos nossos cultos lá. Sentimos que isso vai liberar algumas coisas no Espírito e pavimentar um pouco mais o caminho para o mover de Deus. Eu não tenho a mensagem profética para a Inglaterra, e além disso estou muito ocupado,
foi a minha resposta. Mantive essa posição por meses, até várias semanas antes das reuniões acontecerem. Na época, 3 intercessores diferentes me disseram, no período de uma semana, que eu havia perdido a orientação de Deus e devia ir para a Inglaterra. Ora, eles foram gentis e muito respeitosos, mas o Espírito Santo foi um pouco mais direto ao interpretá-los e me disse: acorde, Sheets. Sendo homem e espiritualmente astuto que sou, 2 palavrinhas de correção foram o suficiente. Depois da última, comecei logo a pegar o telefone e instruir minha secretária a ligar para a Inglaterra, informando-os que eu havia falhado com Deus, mas iria para a Inglaterra, se eles não tivessem mais ninguém. Não temos mais ninguém, foi o que responderam. Sabíamos que ele é que havia de vir. Estávamos apenas esperando ouvir o chamado. E você fica se sentindo terrivelmente sem espiritualidade quando todos sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, exceto você. Para que não venham confundir este livro com uma autobiografia, vou direto ao ponto. Na nossa última reunião na Inglaterra, e todas foram muito poderosas, estávamos ministrando na capela em Westminster. Quando estava me preparando para pregar nesta igreja tão conhecida e de uma herança rica e maravilhosa, localizada a 1 ou 2 quadras do Palácio de Buckingham, ouvi as seguintes palavras no fundo do meu espírito. Acredito que o leitor esteja pronto para isto. Provavelmente já sabe que posso ser um pouco radical às vezes. Você não está pregando para as pessoas aqui presentes esta noite. Está pregando para esta nação. Está declarando a minha palavra para ela, chamando-a de volta à justiça, à santidade, ao arrependimento, a mim. Clame pela minha unção, pelo meu fogo e pela minha presença, de volta a esta terra. Não querendo que os meus anfitriões me achassem muito estranho, lhes informei o que pretendia fazer. E foi o que fiz. Preguei para o ar, preguei para o governo, preguei para os pecadores da Inglaterra, preguei para todo o corpo de Cristo na Inglaterra. Nunca trabalhei tão duro na minha vida. Sentia como se estivesse guerreando e tentando vencer um exército de demônios. No fim da minha mensagem, sentei-me atrás da plataforma, exausto, molhado de suor e quase tonto. Não sentia nem vitória nem derrota, só a exaustão da batalha. Lou Sutherland, a intercessora matriarcal, responsável por me convidar e orar para que eu fosse uma verdadeira mãe na fé, aproximou-se de mim com um sorriso doce e compreensivo. Colocando minhas bochechas em suas mãos, me disse afirmativamente: está tudo bem, querido. Você venceu a barreira. Fez o que era preciso. Mais tarde ela me disse: você agora aceitou, não foi, querido? Para Lu, todo mundo é querido. Que Deus o chamou para esta nação. Ele deu autoridade aqui? Sim, senhora. Respondi manso e submisso, como uma criança diria à sua mãe depois de ter acabado de aprender uma lição valiosa. Não vai mais questionar, não é? Não, senhora. Que bom. Vamos trazê-lo de volta, assim que o senhor disser que é a hora certa. Tudo bem? Sim, senhora. E eu voltei no mês seguinte. Recebemos uma ligação da Inglaterra na semana seguinte, à nossa administração, que dizia: rompeu um reavivamento em Londres. Indubitavelmente, um reavivamento havia caído sobre a nação, e muitas pessoas buscaram a Cristo, e milhares receberam um toque do Espírito Santo. A unção bumerangue, ação e declaração. Eu nunca pensaria que um reavivamento ocorreria
somente por causa da nossa ministração. Os anos de intercessão de muitos e as horas incontáveis de labuta altruísta de centenas de homens e mulheres tiveram muito mais a ver com ele do que qualquer coisa que a nossa equipe poderia jamais fazer. Qual foi o nosso papel? Adoração profética. Declarar e cantar a pompa, o esplendor, a grandiosidade, o governo e a autoridade de Deus. E declaração profética, proclamando a vontade e a palavra do Senhor, no domínio do Espírito. Há um aspecto interessante da intercessão que poucas pessoas entendem e ainda menos pessoas praticam. É a ação e a declaração profética. O que queremos dizer com isso? Quando dizemos que algo é profético, queremos dizer que prediz, que fala de algo ou prediz coisas futuras, ou anuncia ações ou palavras que declaram algo por Deus. No último caso, não tem de ser nada com relação ao futuro. Algo profético por natureza, por ser ou um ou ambos, uma predição ou uma declaração em nome de Deus. Qualquer uma delas tem por motivo uma antecipação ou preparação. Palavras ou ações proféticas abrem caminho. Da mesma maneira que João Batista, o profeta, abriu caminho com suas palavras e ações para o Messias por vir e para a glória de Deus ser revelada. Vê Isaías 40, versículos 1 a 5. O ministério profético libera o caminho para a glória do Senhor e para o ministério de Jesus a seguir. Ações e declarações proféticas abrem caminho para Deus operar na terra. Em certo sentido, elas liberam Deus para fazer algo. Tornam-se a realização dos meios ou métodos pelos quais Ele escolheu operar. Elas não o liberam no sentido que ele esteja preso. Deus, obviamente, não está preso, mas o liberam no sentido de que, obediência a Deus traz uma resposta de Deus. Como veremos mais tarde neste capítulo, ações e declarações proféticas não significam nada se não forem direcionadas por Deus. No mesmo sentido, quando Ele nos instrui, devemos obedecer. Ele escolhe fazer as coisas de certa maneira, e quando essa maneira é seguida, ela libera Deus para fazer o que Ele quer fazer. Ele nem sempre explica por que devemos fazer de determinada maneira. Como é Deus, tem esse direito, mas quando a maneira pela qual escolhe operar é realizada, Ele então faz o que precisa fazer. 2. Fé libera Deus. Quando Ele diz, faça isto, fé e obediência o liberam. 3. Elas o liberam no sentido de que sua palavra criativa e eficaz é liberada na terra. O poder criativo, a energia e a habilidade de Deus que procedem de suas palavras são liberados na terra pela declaração profética. Se você não estiver aberto para a revelação, nunca será capaz de abraçar isso. Abre o seu coração para ser iluminado. Uma definição mais completa seria: ação e declaração profética são coisas ditas ou feitas no plano natural sob a direção de Deus, que abrem caminho para o seu mover no plano espiritual, que consequentemente efetuam a mudança no plano natural. Que parceria entre Deus e o homem, não é? Deus diz para fazermos ou dizermos algo. Nós obedecemos. Nossas palavras ou ações causam um impacto no plano celestial, que então causa um impacto no plano natural. Essa talvez seja a unção bumerangue. Estou certo de que a esta altura você poderia usar alguns exemplos bíblicos disso. Então, permita-me lhe dar vários. Primeiro, eu gostaria de citar exemplos bíblicos de ações proféticas que precederam e ou liberaram literalmente ações na terra. Depois, examinaremos algumas declarações proféticas. Ações proféticas.
Moisés estendeu a mão com sua vara para o Mar Vermelho, como um exemplo de ação profética. Vê Êxodo 14, versículo 21. Por que ele teve de fazer aquilo? Porque Deus lhe disse para fazê-lo. Ele queria que a simbólica vara da autoridade fosse estendida sobre o Mar Vermelho. Se ele não tivesse estendido a vara sobre o Mar Vermelho, o mar não teria se partido. Deus estava dizendo em essência: eu quero uma ação profética para me liberar para fazer isto. Outro exemplo de uma ação profética é Moisés segurando a vara de autoridade em Refidim, quando Israel estava batalhando com Amaleque. Vê Êxodo 17, versículo 9 a 13. Eu contei a história no capítulo 9 para salientar a diferença entre autoridade e poder. Mas ela também é uma demonstração vívida de ação profética. Moisés estava na montanha com a vara da autoridade levantada. Quando ele a tinha levantada, Israel prevalecia. Quando cansava e abaixava, Amaleque prevalecia. A moral não era questão. Acha que os soldados no campo de batalha estavam olhando para Moisés em vez de lutar? Não tinha nada a ver com a moral dos soldados. Eles provavelmente nem viam a vara subindo ou descendo. Tinha sim a ver com algo que estava acontecendo no plano do Espírito. Essa ação profética estava liberando algo nos céus. E ao fazer isso, a autoridade de Deus refletia até a terra e dava vitória aos israelitas. Não posso explicar mais do que já expliquei. Algumas coisas, quando tratamos com Deus, simplesmente não têm explicação. A maneira de Deus, mesmo quando não faz sentido. Moisés batendo na rocha, em Êxodo 17, versículo 6, é outro exemplo de ação profética. Ele pegou a vara da autoridade, bateu na rocha e dela saiu água. Por quê? Porque Deus queria que fosse dessa maneira. Poderíamos falar sobre todo o simbolismo dessas ações e possivelmente entender porque Deus fez o que fez. Mas a conclusão é a seguinte: quando Ele escolhe fazer algo de determinada maneira, alguém tem de fazer na terra uma ação que não faz sentido, mas quando a faz, libera algo no espírito, que então libera algo na terra. Não conseguimos normalmente a água de uma rocha quando batemos nela com uma vara, a não ser que Deus nos diga para fazermos isso. Repito, quando Ele nos diz para fazermos algo, essa ação causa um impacto no espírito, que por sua vez afeta a terra e produz resultados, como extrair água de rochas. Isso é uma ação profética. Muitos desses exemplos aparecem na Bíblia. Em 2 Reis 13, versículos 14 a 19, Elias estava para morrer e o rei Jeoás foi visitá-lo. Os assírios estavam acampados ao redor de Israel e ele queria uma instrução do profeta. Elias disse: toma seu arco e flecha e atira para fora da janela, em direção ao campo do inimigo. Era uma declaração de guerra. O rei e o profeta colocaram as mãos no arco juntos e lançaram a flecha. Elias disse: essa é a flecha do livramento do Senhor Rei. Do Senhor Rei. Agora toma essas flechas e atira contra a terra. O rei estava prestes a ser testado. Suas ações seriam proféticas. Sem saber o que o profeta estava para fazer, ele atirou as flechas contra a terra 3 vezes. O profeta ficou indignado. Você terá vitória sobre os seus inimigos 3 vezes, e então eles o conquistarão, disse. Deveria ter atirado as flechas pelo menos 5 ou 6 vezes, pois então os teria conquistado. Essa história não me parece justa. Como é que o rei ia saber que deveria ter atirado mais vezes? Acho que o ponto é que se Deus diz para atirar 3 vezes, então você atira 3 vezes. Mas se Deus simplesmente diz atira, então deveria atirar até ele mandar parar. Deus buscava uma ação profética, mas não obteve o que queria, nem o rei.
As pessoas eram curadas nas Escrituras por uma ação profética. Jesus fez argila com saliva, esfregou os olhos do homem cego e lhe disse para ir se lavar no tanque de Siloé. Vê João 9, versículos 6 e 7. Naamã, o leproso, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Vê 2 Reis 5, versículos 10 a 14. Eu não quero, ele disse. Então não fique curado, respondeu o servo de Naamã. Por quê? Porque Deus escolheu operar daquela maneira. E quando Deus escolhe determinado método, nada mais funciona. Cindy Jacobs descreve as ações proféticas em seu livro A Voz de Deus. Outras vezes Deus pedia ao seu povo, como um todo, para fazer algo que não só era profético, mas também tinha grande poder como modo de intercessão, para efetuar uma mudança profunda quando obedecida. Em 1990, uma equipe de Women's Aglow, Mulheres Radiantes, foi para a Rússia interceder por aquela nação. Elas foram guiadas a fazer várias ações proféticas. Nossa viagem ocorreu antes da queda do comunismo soviético e várias coisas aconteceram que nos levaram a acreditar que estávamos sendo monitoradas. Antes de partirmos, minha amiga Beth Alves teve um sonho que havíamos literalmente enterrado a palavra de Deus no solo. Isso mais tarde resultou em uma ação profética crítica em nossa viagem. Uma estratégia que usamos para intercessão era pegar um ônibus para turistas e fazer um tour pela cidade. Esses passeios pela cidade são ótimos porque levam os visitantes a todos os sítios históricos. Um dos lugares que visitamos foi a Universidade Estadual de Moscou, um bastião do ensino comunista. Enquanto estávamos sentadas ali, em um muro perto da faculdade, de repente me lembrei do sonho de Beth e pensei no folheto sobre as 4 leis espirituais que eu tinha em minha bolsa. Em um flash, sabia que era ali que devia fazer o que Beth havia visto em sonho. Pulei rapidamente. Só tínhamos alguns minutos antes do ônibus seguir e disse: vamos lá, vamos plantar a palavra na terra. Várias das senhoras me acompanharam, arfando enquanto corríamos. Eu lhes lembrei do sonho de Beth e lhes contei sobre o folheto. Olhei ao redor e vi o abrigo de algumas árvores, no qual podia fazer a ação profética. Tínhamos encontrado alguém na Praça Vermelha, naquele dia, que estávamos bastante certas tratasse de um agente da KGB, e como não estávamos interessadas em ser lançadas em um prematuro ministério na prisão, tínhamos de ter cautela. Ao encontrar um local abrigado, me ajoelhei e cavei. Foi um fracasso, visto que tudo o que consegui foi quebrar as minhas unhas. Finalmente, consegui um graveto e fiz um buraco. Joguei o folheto e o cobri rapidamente enquanto as senhoras oravam. Apontando para a universidade, comecei a profetizar. A semente deste folheto vai crescer em escolas de evangelismo e teologia será ensinada aqui. Mais tarde, depois da queda do comunismo na Rússia, Billy Graham começou escolas de evangelismo ali. A irmã Violet Kittley, uma amiga minha, me disse que o Shalom Christian Center, uma igreja grande em Oakland, Califórnia, estabeleceu uma igreja na Universidade Estadual de Moscou. O que acontece com essas ações proféticas? Elas são intercessoras por natureza. Na verdade, poderiam ser chamadas de ações intercessoras. Certos aspectos do que acontece podem parecer de natureza especulativa. Não podemos provar a correlação entre a obediência em fazer uma ação profética e, digamos, começar escolas de evangelismo, mas vezes se encontra. Vemos nas Escrituras que Deus falou a seus filhos para fazerem uma ação profética de intercessão e operou poderosamente como resultado disso. Declaração profética. Vejamos alguns exemplos bíblicos de palavras proféticas que procederam à ação por parte de Deus.
Em Jeremias 6, 18 e 19, Jeremias profetizou e disse: Portanto, ouviam nações, ó terra. Semelhantemente, em Jeremias 22, versículo 29, ele voltou a profetizar, dizendo: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Muitos me considerariam um louco varrido, se eu saísse de casa e dissesse: Toda a terra, ouça-me agora, e todas as nações, estou falando com vocês. Mas foi o que Jeremias fez. Ele fez uma declaração profética, que no natural não fazia nenhum sentido. Devemos entender que não é uma questão do que as nossas palavras normalmente fazem, mas sim o falar por Deus, que libera o seu poder para realizar algo. Não é o que acontece quando pregamos ou declaramos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, vê Romanos 1, versículo 16? A nossa boca, ao falar a palavra de Deus, libera o poder dessas palavras. Não é isso também o que acontece quando falamos sua palavra e a usamos como uma espada na guerra espiritual? Ele enche nossas palavras de poder divino, porque então ele não permitiria que fôssemos a sua voz em outras situações. Quando Jeremias disse: Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo: Ó terra, 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 ouve as minhas palavras. Deus disse a Jeremias antes que ia usá-lo para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias 1, versículo 10. Note então, em Jeremias 31, versículo 28, que ele diz que fez justo isto: arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. É imperativo que vejamos que Deus fez essas coisas pelas palavras de seu profeta. Em Miqueias 1, versículo 2, o profeta disse: Ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos que nela habitam. Você não se sentiria um pouco tolo dizendo: Ó terra e tudo que há nela? Deus quer que eu fale com você. Estão ouvindo? Mas foi o que Miqueias fez. Obviamente, ele não foi ouvido por toda a terra. Tampouco a tempestade ouviu Jesus lhe dizer para acalmar, ou a figueira o ouviu mandá-la morrer. Quer algo nos ouça, quer não, essa não é a questão. O que estamos tentando entender é o poder da declaração inspirada pelo Espírito Santo. Ela libera o poder de Deus nas situações. Tornamo-nos a voz de Deus. Mas eles eram os profetas e Jesus. Alguns podem argumentar: sim, mas depois de repreender a tempestade, Jesus repreendeu os discípulos pelo seu medo e sua descrença, implicando que eles deveriam tê-la repreendido. Após ter amaldiçoado a figueira, ele nos deixou uma promessa de que poderíamos dizer às montanhas que se precipitassem ao mar. Ele estava descrevendo o poder da declaração inspirada pelo Espírito Santo. Tornamo-nos a voz de Deus sobre a terra. Em seu livro The Praying Church, A Igreja que Ora, Sue Curran cita S. de Gordon: a oração certamente influencia Deus. Ela não influencia o seu propósito, mas influencia sua ação. Tudo pelo que já foi orado. Claro que falo de tudo que é certo, Deus já se propunha a fazer. Mas ele não faz nada sem o nosso consentimento. Seus propósitos têm sido impedidos por não estarmos dispostos. Quando entendemos os seus propósitos e fazemos deles as nossas orações, damos-lhe a oportunidade de agir. Oséias 6, versículo 5, é um versículo poderoso que fala do julgamento de Deus. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Como é que ele fez isso? Por meio das suas palavras ditas pelos profetas. As palavras de Deus que os seus humanos liberaram por ele. É importante afirmarmos claramente que para as declarações serem eficazes, devem ser as palavras e as ações que Deus nos manda dizer e fazer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11, grifo do autor. Por favor, entenda que, quando Deus diz isso,
não está falando sobre ele mesmo falar do céu, das nuvens. Ele se refere ao que ele dizia, e ainda estava dizendo a eles pelo profeta Isaías. Em essência, estava declarando: as palavras desse homem são as minhas palavras. Ele é a minha voz. Suas palavras não voltarão para mim vazias, mas farão exatamente o que eu as enviei a fazer através deste homem. Isso é muito impressionante. É claro que tem gente que diz que Deus não fala nada diretamente a nós hoje em dia, que ele só usa a Bíblia e, portanto, só podemos declarar as Escrituras por ele. Tenho o maior respeito pelos meus irmãos e irmãs que creem nisso e gostaria de encorajá-los a dizerem as palavras da Bíblia apropriadas em todas as situações. Mas para outros que acreditam que o Espírito Santo pode falar aos nossos espíritos, ouça a sua orientação a orar e, quando sentirem-se guiados, falem e façam ousadamente o que ele os instruir. É claro que tudo que fazemos deve ser julgado pelas Escrituras e não deve nunca violá-las. Betty Alves, em seu notável manual de oração, Becoming a Prayer Warrior, tornando-se um guerreiro de oração, nos dá instruções excelentes e detalhadas sobre ouvir a voz de Deus. Seria prudente estudá-lo ou estudar outro livro semelhante, para certificar-se de que está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Além disso, verifique com líderes divinos e maduros antes de fazer alguma coisa de natureza pública ou algo que pareça extremamente estranho. Não dê uma de Isaías saindo nu pela cidade. Ele provavelmente vestia um saco. Use de sabedoria e, na dúvida, sempre verifique com alguém. Se não for possível, não faça. Nunca faça nada que contradiga as Escrituras ou que possa ser uma vergonha para o nome do Senhor. Dizer o que Deus diz. A palavra no Novo Testamento para confissão é homologia, que significa dizer o mesmo. A confissão bíblica é dizer o que Deus diz, nem mais, nem menos. Se não for o que Deus está dizendo sobre uma situação, não faça nada. Mas se é o que ele diz, realiza muito. A palavra de Deus é chamada de semente nas Escrituras. A palavra base no grego é espeiro. Espora e esperma são variações dessa palavra, ambas traduzidas por semente no Novo Testamento. É fácil ver as palavras espora e esperma nelas. O método de reprodução ou de dar vida de Deus é a sua palavra, pela qual nascemos de novo. Vê 1 Pedro 1, versículo 23. Somos limpos, vê João 15, versículo 3. Amadurecemos, vê Mateus 13, versículo 23. Somos libertos, vê João 8, versículo 31 e 32. Curados, vê Salmo 107, versículo 20. E obtemos muitos outros resultados. Quando Deus fala a sua palavra, ele jorra sementes que darão fruto. A palavra de Deus nunca é ineficaz, ela sempre produz algo. Quando falamos as palavras de Deus nas situações, como o Espírito Santo nos orienta, estamos semeando as sementes de Deus, que então lhes possibilita fazer com que haja vida. Jó 22, versículo 28, NVI, declara: o que você decidir será feito, e a luz brilhará em seus caminhos. A palavra decidir significa literalmente decidir e decretar. Determinar algo e então decretá-lo. O significado real de Omer, a palavra traduzida por o que, é uma palavra, uma ordem, uma promessa. Seria mais preciso dizer: você deverá decretar ou declarar uma palavra. E ele então diz que aquilo será feito ou estabelecido. É a palavra kun, que significa não só fazer, mas também surgir ou levantar. Acredito que o que Deus está dizendo é: você decretará uma palavra e ela surgirá. Você regará a minha semente, ela surgirá, crescerá e fará alguma coisa na terra. Por que você não promove alguma salvação na terra decretando as sementes de salvação? Determine a libertação de alguém declarando sementes de liberdade. Determine que haja união em sua igreja ou cidade, dando ordens às sementes de união. Estabeleça o destino de Deus para os seus filhos, plantando sementes de destino. Plante seu jardim e cuide bem dele. Veja só se a palavra de Deus não vai produzir uma seara. Represente a vitória do Calvário com sua boca. Jó 6, versículo 25 diz: como são persuasivas as palavras retas,
Persuasiva é a palavra maratis, que também significa pressionar. Como o anel do rei, que é pressionado em um documento para selá-lo, nossas palavras também selam as coisas. Elas selam nossa salvação, as promessas de Deus, os nossos destinos e muitas outras coisas. Eclesiastes 12, versículo 11 nos diz: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. As nossas palavras são como pregos para construir no espírito. Assim como um prego é usado para manter algo em seu lugar, as palavras são usadas para manter as promessas de Deus em seu lugar, permitindo-nos construir e edificar coisas no espírito. Profetizando para os ossos e o espírito. A passagem de Ezequiel e o vale dos ossos secos é outro exemplo de declaração profética. Profetiza a estes ossos, disse Deus ao profeta. Dá para imaginar o que Ezequiel pensou? Falar com ossos? Deus, se você quer que algo seja dito a esqueletos, por que não diz você mesmo? Mas Ezequiel obedeceu e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E foi o que fizeram. Os ossos se juntaram e cresceu carne neles. Contudo, eles não tinham vida. E a nova incumbência de Ezequiel me impressiona ainda mais do que profetizar para ossos. O Senhor disse: profetiza ao Espírito. Mas adiante nessa passagem, ouvimos que o Espírito para o qual ele estava profetizando era o Espírito Santo. Deus não disse, profetiza através do Espírito Santo, nem disse, profetiza no lugar do Espírito Santo. Deus disse, quero que você profetize para o Espírito Santo. Ezequiel fez isso e o Espírito de Deus fez o que o homem lhe disse para fazer. Incrível! O profeta deu uma ordem ao Espírito Santo? Na verdade, não. Ele não estava dando ordem a Deus, mas sim por Deus. Esse tem sido o plano e a intenção de Deus desde a criação. Operar em parceria com o homem. Pai e filhos limitada, administrando o planeta. Deus operando através da declaração profética de um ser humano. Quem consegue entender um negócio desses? Falando ao muro. Há vários anos, o Senhor enviou Dick Eastman, presidente da Every Home for Christ, Todo Lar para Cristo, para Berlim. Imagine receber uma incumbência dessas de Deus. O muro de Berlim ainda existia, e Dick sentiu que o Espírito Santo estava impelindo com as seguintes instruções. Quero que pegue um avião. Voe para a Alemanha. Vá até o muro de Berlim. E impõe as mãos nele. E diga estas 5 palavras. Em nome de Jesus, caia. Era tudo. Fim da incumbência. 5 palavras. E poderia voltar para casa. Que acha deste diálogo entre você e sua esposa? Sabe, querida, o Senhor me disse algo. É mesmo? O quê? Olha, ele quer que eu vá para a Alemanha. Tudo bem, o que você vai fazer lá? Voe para o muro de Berlim. Quê? O que vai fazer no muro de Berlim? Vou colocar as minhas mãos nele e dizer, em nome de Jesus, caia. E aí volto para casa. Seria uma conversa interessante, não acha? Mas foi exatamente o que Dick fez, porque ele entendia o poder da ação e da declaração profética. Dick nunca proclamaria ter sido a única pessoa usada por Deus para fazer cair o muro de Berlim. Contudo, pouco depois disso, o muro caiu. Uma visão para os jovens. Anos atrás eu estava em Washington, na capital dos Estados Unidos, para o Dia Nacional de Oração com o Masters Commission, um grupo de jovens de Spokane, Washington. Ceci, minha esposa e eu os acompanhávamos, porque embora ministrasse para eles há 2 meses, vi um quadro incrível. Acredito que foi uma visão. Era um estádio cheio de jovens radicalmente compromissados com Deus. Ao observar melhor, vi que essa multidão de jovens saía do estádio e inundava a nação, levando um reavivamento da fé com eles. Contei a minha visão a esses jovens, e um espírito de intercessão caiu sobre nós por uns 30 minutos. Foi verdadeiramente uma hora de oração incrível pelos jovens dos Estados Unidos. Quando terminamos de orar,
Senti que devia me unir a esses jovens em sua futura viagem a Washington. Pouco depois de chegarmos à capital, senti o Senhor falando comigo. Vou confirmar para você nesta viagem que estou enviando um reavivamento a esta nação. Também lhe mostrarei que os jovens vão desempenhar um papel importante nisso. A visão confirmada. Minha primeira confirmação foi no Dia Nacional de Oração. Havia provavelmente de 400 a 500 pessoas reunidas na primeira reunião de oração da manhã, senadores, congressistas, figuras do governo e líderes espirituais da nação. Eu não fazia parte do programa, mas estava ali para concordar em oração com a maioria dos participantes. O Master Commission havia de algum modo recebido permissão para estar no programa. Isso em si era um milagre. Quando esses jovens foram convidados para subir ao palco para os seus 15 minutos, foram pelo corredor cantando Heal Our Land, Sara Nossa Terra. Ao cantarem, o Espírito de Deus caiu sobre o lugar como um cobertor. Talvez pairou seja uma palavra melhor para descrever o que aconteceu. A presença de Deus não foi sentida tão fortemente em nenhum outro momento. Não vi ninguém presente que não estivesse chorando. Dr. James Dobson, que falou depois do Master Commission, comentou entre lágrimas que não é sempre que testemunhamos um momento no qual se faz história. Tenho certeza de que todos os presentes acreditam que aquele dia impactou a história da nossa nação. Aqueles jovens então tiveram um encontro com Norm Stone, um senhor de sua igreja, a Harvest Christian Fellowship. Deus chamou Norm anos atrás para cruzar os Estados Unidos 7 vezes como uma ação profética de arrependimento e intercessão pelos bebês assassinados em abortos no país. Isso é uma ação profética. O grupo do Master Commission, formado por jovens cuja maioria pertencia à mesma igreja, o seguiram caminhando 35 quilômetros por dia por 2 semanas, orando. Na noite antes desses jovens se unirem a Norm, ouvi as seguintes palavras do Senhor. Esta é uma declaração profética. Minha, de que esta geração que Satanás está tentando aniquilar pelo aborto, minha próxima geração de guerreiros na terra, não foi e não será destruída. Estou enviando estes jovens para marcharem atrás de Norm, como uma mensagem profética que diz, não, esta geração é minha, Satanás, e você não a terá. Mais tarde, naquela noite, ouvi as palavras, vou confirmar a você, mais uma vez que estou enviando um reavivamento da fé a esta nação, no qual os jovens têm um papel proeminente. Farei isso através da sua leitura da Bíblia esta noite. Eu estava escalado para uma maratona de leitura de 3 dias, na qual a Bíblia seria lida na íntegra por diversos indivíduos voltados para o prédio do Capitólio. Cada participante podia ler por 15 minutos, não mais. Estávamos preparados para ler a partir de onde o último leitor havia parado. Não escolhi o momento em que ia ler. Alguém havia me escalado no dia anterior e me informado que eu deveria estar lá à meia-noite do dia seguinte. Dada a natureza das maneiras como o Senhor tratava comigo na época, eu lhe disse, Senhor, só tem um jeito de eu saber com certeza que você está me confirmando essas coisas com a leitura da Bíblia. Quando eu chegar, eles terão de me dizer que posso ler ou o livro de Abacuque ou de Ageu. Não era uma prova do velo de lã, nem eu estava colocando Deus à prova. Fiz aquilo por causa do que já sentira o Senhor falar comigo quando li esses 2 livros. Sabe o tamanho desses livros? Eles têm 8 páginas na minha Bíblia. Quais seriam as chances de eu chegar lá e alguém me dizer para ler justamente aquelas 8 páginas, sendo que não havia escolhido o que iria ler? Nem mesmo um momento? Fui até a senhora responsável. O senhor Dutch Sheets? Sou eu mesmo. O senhor vai ler daqui a 15 minutos, depois dessa pessoa. Fica a sua escolha. Pode ler o livro de Ageu ou de Abacuque. Eu quase desmaiei. Pode crer que li a palavra do Senhor com autoridade, fazendo uma declaração profética sobre o governo desta nação com plena fé no reavivamento que estava por vir. Faça o que ele disser, não importa o que. Deus está chamando a igreja para um novo entendimento da ação e da declaração profética.
para servirem como sua voz e corpo na terra. Quando ele nos fala de seu plano, por mais tolo que pareça, levante sua vara, fale com os espiritualmente mortos. Ande pelo seu bairro, marche em nossas ruas, bata em rochas, cruze os Estados Unidos a pé, leia a Bíblia para o Capitólio, fale a uma nação que não está ouvindo. Ele precisa que façamos o que ele diz. O Senhor talvez o oriente a ir para o quarto de um filho rebelde e ungir com óleo e orar pelas suas roupas, falar para a cama de seu filho, ou fazer alguma outra ação simbólica. Outros serão chamados para fazerem declarações às suas cidades e aos seus governos. Alguns serão instruídos para marcharem na terra, proclamando o reino de Deus. Faça o que ele lhe disser, não importa o que. Declare com ousadia a palavra de Deus sobre e nas situações. Espalhe a semente da palavra de Deus na terra e espere uma colheita. Será feito, vai surgir, haverá vida. Você agora sabe que foi chamado para fazer isto. Não sabe, amado? Questões para reflexão. Defina ação e declaração profética. Explique como elas liberam Deus. Agora dê alguns exemplos bíblicos. 2. Pode explicar a conexão entre a palavra de Deus, sementes e as nossas declarações inspiradas pelo Espírito Santo? 3. Pode citar alguns versículos das Escrituras que seriam bons para decretar a salvação de alguém, a cura, e os versículos que pode decretar pela sua cidade? 4. Deus não é bom?